Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor volta a campo amanhã, novamente jogando em casa, agora contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E para esses jogos o Beldia pode contar com alguns retornos. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O São Paulo tem muitos jogadores que estão fora por lesão, se recuperando, aquela coisa toda, e eu quero dar uma atualizada para vocês. Por exemplo, Ferreirinha foi desfalque, né? Mas foi um desfalque porque ele foi poupado. Ele teve ali uma sobrecarga muscular, um pouco de dor, é verdade, que o impedia de jogar, e essa dor, muito se falou, vamos preservar o Ferreirinha para não ter nenhum problema de estourar. Então foi uma preservação, o Ferreirinha deve estar à disposição no jogo contra o Fortaleza, assim como o Lucas deve voltar, né? Ou pelo menos está sendo preparado para voltar no jogo contra o Fortaleza. A questão do Alan Franco, que foi uma dividida ali, logo depois ele saiu. Inclusive tem uma imagem do Kaique Silva da Rádio Transamérica que mostra que ele foi carregado ali pelo fisioterapeuta do São Paulo, ajudou ele, saiu, né, ajudando ele ali com dificuldade para caminhar, para ir pro vestiário. Mas o que eu pude apurar hoje pela manhã é que assim, vai ser reavaliado, vai ter uma avaliação, mas assim, nada que preocupa. Não é algo assim, o Alan Franco, nossa, vai ter lesão, vai ter que fazer exame de imagem, meu Deus, não, tá tranquilo. Não é algo que preocupa o DM do São Paulo, o refis do São Paulo em relação ao Alan Franco. A ideia, nesses jogos importantes de Libertadores que vem pela frente, são jogos assim que o São Paulo, para manutenção de liderança, basicamente classificar para a próxima fase, São Paulo espera ter Arboleda e Pablo Maia à disposição. Pelo menos o Pablo Maia à disposição para ficar no banco ali, minutagens e tal. O Oscar ainda um pouquinho mais, mas é algo que o São Paulo está trabalhando muito e o próprio Oscar está se dedicando muito nessa recuperação para voltar o quanto antes. Então o São Paulo está planejando esses jogadores, essa volta desses atletas com muita cautela, com muita calma, né, para não ter aquela coisa de apressar os processos e de repente o jogador ter uma nova lesão. Então o São Paulo vê que pode, na Libertadores, nos jogos importantes, ter de volta aí os seus principais atletas. Então esse aí é o panorama do DM do São Paulo nesse momento. Tá desfalcado? Tá bastante desfalcado. Os casos de Caleri, o próprio Luiz Gustavo é diferente, é algo que é mais pra frente. Então esses jogadores estão na iminência de voltar, tipo o Arboleda, o Pablo Maia, que é uma grande notícia, o Pablo Maia voltando, e o Lucas também na próxima sexta-feira no jogo contra o Fortaleza no Morumbi. Então esse é o resumo do São Paulo na questão do DM. Eu vi um bom jogo no primeiro tempo. Também São Paulo jogou muito bem. Né? Não é fraco não, Mi. Não é fraco não. Jogou de igual para igual. Uma equipe, logicamente, vai jogar a Série B, não tem os jogadores que tem o São Paulo. Mas eu gostei muito do Marco Antônio. São Paulo muito não é ruim, bom não. jogo. É vice-lanterna da CRC e não é ruim. E o Luciano também, que saiu do jejum, né? De fazer gols, jogou mais próximo da área, teve assistência. Então, sem dúvida nenhuma, foi um bom jogo. Foi um bom jogo para o São Paulo, até para o Zubeldia saber com quem ele pode contar nos próximos jogos. Com quem ele pode contar nos próximos jogos? Não, porque toda hora machuca um, né, Mi? Então, você tem o Lucas tá fora, você tem o Oscar fora. Então, cada um tá machucando um. Então, ele tem que reinventar cada partida. E aí, Alex? O São Paulo tentou ainda fazer o máximo possível para ampliar essa vantagem, porque historicamente nunca foi tão fácil jogar nos aflitos, né? Que é o campo do Náutico lá em Recife. Então uma vitória assim por um gol de diferença faz com que exista aquele risco que é inerente ao futebol. Sim. De repente o Náutico lá naquele campo dele, mas né, aquela pressão, faz 1-0, escapa uma bola, faz 1-0, se fecha lá atrás e leva para os pênaltis uma decisão. Bola, né? Joga por uma bola. Então o São Paulo tentou fazer de tudo, perdeu vários gols. O André Silva homenageou o seu companheiro Caleri no final do jogo, perderam uns 2 ou 3 gols incríveis. E o São Paulo poderia e deveria ter feito no mínimo 3-1. Não fez, ganhou. Claro, obviamente, é melhor do que empatar ou perder, né? O 2-1 é melhor do que estava, porque começou 1-0 para o Náutico, virou o jogo, mas foi pouco, né? Pelo que o São Paulo jogou e também pelo nível do Náutico, que tem tradição até no futebol, mas como a Michele bem falou, ele é na zona do rebaixamento da Série C. Eu sei que no futebol não existe mais bobo, que é uma frase que o Paulo Sérgio inventou a questão de 15 minutos, mas o São Paulo deveria ter ganho com uma folga maior. Quero falar agora sobre o São Paulo com chance de faturar dinheiro do Manchester City.
vem da Europa a informação de que Gabriel Sara, que foi revelado na base do tricolor e pertence ao Galatasaray, interessa ao poderoso Manchester City a pedido de Guardiola. Guardiola que busca um segundo homem do meio campo, já há algum tempo foram 2 janelas tentando a contratação de Lucas Paquetá, o negócio não aconteceu por conta da investigação de apostas esportivas. O Matheus Nunes acabou sendo contratado para o lugar do Paquetá, mas nunca vingou, então o Sara poderia ser uma alternativa para o Guardiola. Jogador que no São Paulo nunca conseguiu corresponder, mas em sua passagem na Europa vai muito bem, obrigado. No Norwich, disputando a segunda divisão, números impressionantes. Ele sai da Inglaterra para jogar no Galatasaray, onde é titular absoluto, 40 partidas, 2 gols e 7 assistências, e aqui vem a parte importante pro São Paulino. Como o Sara cumpriu todos os anos do período do mecanismo de solidariedade, qualquer negociação envolvendo o atleta garante ao São Paulo 5% do valor total do negócio. Então vamos imaginar que o Manchester City compre o atleta do Galatasaray por 40 milhões de euros. A gente está falando mais ou menos de 256 milhões de reais, sobrariam ao tricolor 12 milhões e meio de reais. Valor importante, até porque o São Paulo busca cerca de 85 milhões de reais com vendas de jogadores para cumprir o que está estabelecido no orçamento para 2025. Olha, Massa, Vessa e Arnaldo. Tinha uma demanda muito grande da torcida. Não, põe os moleques da base, põe o Rian, põe o Rian e tudo mais e tal. E tudo mais. Acontece que tem um cara, me parece, Arnaldo, que tá na frente dessa turma toda, que se chama Ferreirão. Sim. Ele é a maior realidade dessa turma da base, me parece. É o que menos oscila e é o que mais tem entregado, não é? Mas para mim não é surpresa, né? Eu acho, primeiro, a complexão física dele é uma vantagem incomparável para jogadores da idade dele, né? Então, vai guardando as proporções, é mais ou menos como o Endrick quando surge. Mas só que ele tem uma característica diferente da do Endrick, né? Ele é mais veloz, então. Ele tem uma coisa muito interessante, porque ele era um jogador na base que jogava como camisa 10, como meia, né? O quarteto era formado por William Gomes, que hoje está no Porto, Henrique do Carmo está machucado, ele, cada um numa ponta, ele camisa 10 e o Rian Francisco como 9. Todos jogadores de 2006, nascidos em 2006. Ele, na base, foi o que teve mais dificuldade, porque ele jogava na posição mais difícil. E ele tinha para jogar como meia, ele tinha alguns repentes, mas ele ficava quase que engessado pela explosão que ele tinha. No ano passado, na base, com a ascensão do William Gomes para o time profissional, ele foi colocado do lado do campo. E o Alves entrou. O Alves no meio, ele ficou de um lado, o Henrique do outro, depois o Luque e o Rian. Então ele é um jogador que joga no lado de campo, ele não é o Estevão, que é um craque refinado, mas ele teve a mesma formação do Estevão, do meio para a ponta. Então ele se vira muito. A jogada do gol do Luciano que ele faz é uma jogada rara, é uma jogada de meia. Ele protege de costas, ele puxa, dribla o cara, vai para a diagonal e enfia a bola no meio dos zagueiros para os dois. Então não é uma jogada de ponta, é uma jogada de meia. Então ele joga na ponta como meia. E ele é muito forte, ele finaliza bem. A única coisa é que, mesmo para ele, tem sido muito desgastante. Jogo, o tempo todo. E ele tinha jogado quase o tempo todo lá. Agora, eu sempre gostei mais dele do que dos outros três, mesmo o Rian. Que foi mal. Claro que o jogador que faz muito gol, ele aparece mais, que é o caso do Rian. Mas eu acho ele mais completo. E ele mais forte, ele mais pronto. Deixa eu Que só... história é essa que tá meio atravessada aí de um aliciamento e tal do Cruzeiro? Eu não entendi muito bem, assim. que ele tem um salário baixo, então, portanto, a multa dele não é alta. Pro mercado nacional. Então, o Cruzeiro teria dado uma chegada ali e agora o São Paulo vai tentar aumentar o salário dele para que a multa nacional seja São 2 mais mil alta. vezes o salário. Se o menino ganha muito baixo, o futebol É. brasileiro é uma multa ridícula, né? Bora falar agora sobre o São Paulo para repercutir uma informação que bombou entre torcedores do Tricolor nas últimas horas. A notícia de que Caleri estaria renovando o seu contrato irritou muitos são paulinos.
O questionamento foi o seguinte: como é que o São Paulo vai renovar o contrato de alguém que está machucado e que antes da lesão não vinha entregando gols e boas performances? Levei a pergunta para o presidente Júlio Casares. E aí, Júlio, vocês estão renovando o contrato do Calleri mesmo? Calleri, que está machucado, só volta em 2026, mais ou menos no início do ano, e tem contrato com o Tricolor até o fim da temporada que vem. Resposta do Júlio foi de que não há nenhuma negociação em andamento, ele não tem a mínima ideia de como é que esse boato surgiu nas redes sociais nas últimas horas. Não se discute essa possibilidade, São Paulo vai esperar pela recuperação do Calleri e quando ele estiver ok, vai entender em que condição ele volta para debater uma renovação do contrato do centroavante. Repito, contrato do Calleri se encerra em dezembro do ano que vem. A partir de julho de 2026 ele pode assinar um pré-contrato para deixar o Tricolor sem custos. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o balanço do Tricolor mostrou que a maior receita da história foi obtida na temporada passada, 731 milhões de reais. Mas o rombo foi de quase 300 milhões de reais. Entre receitas e despesas, o São Paulo ficou no vermelho em 289 milhões. Já a dívida total do São Paulo se aproximou de 1 bilhão de reais. E aqui uma curiosidade. O setor que mais garantiu dinheiro na temporada passada foi o departamento de marketing, com 234 milhões de reais. O marketing do São Paulo faturou mais do que 2 vezes em relação à venda de atletas. O São Paulo conseguiu apenas 93 milhões de reais em 2024 com transferências de jogadores. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor enfim renovou, com o lateral direito Cédric Soares até o fim de 2027. Ele tinha contrato apenas até ontem, dia 30 de abril, mas renovou por mais 2 anos e meio. Ele chegou mais como uma aposta, galera, com um contrato de apenas 3 meses, mas vem surpreendendo, muita gente, inclusive eu, vem jogando muito ali na lateral direita e agora renovou, por mais 2 anos e meio. E quando eu vejo alguns comentaristas falando que o São Paulo não tem elenco, que não sei o quê, a gente vê, pessoal, saiu o Rafinha e chegou o Cédric, saiu o Galopo, o Rodrigo Nestor, mas agora tem o Oscar, tem o Matheus Alves, saiu o Wellington Rato, mas agora tem o Lucas Ferreira, e entre outros, pessoal, que saíram que não vai fazer muita falta, que nem jogava nesse time do São Paulo, como o Raí Ramos, o Orejuela, o Nicão, o Jackson Mendes, o Caio, entre outros, galera? Então, quando fala que teve 18 saídas nesse time do São Paulo, muitos não vão fazer muita falta. Claro que tem alguns, como o William Gomes, por exemplo, que poderia ter mais espaço nesse time do São Paulo, mas agora o time vem forte também, até porque o Zubeldia começou a dar mais oportunidades para esses garotos da base, meio que forçado, galera? Porque teve várias lesões, como no Lucas, no Oscar, mas agora vem jogando muito o Lucas Ferreira. Vamos ver agora se o Rian Francisco também começa a ter mais oportunidades. Nesse jogo contra o Náutico, vários comentaristas falam que foi um bom resultado, mas eu discordo totalmente. O São Paulo jogando em casa contra um time de Série C tinha que ter vencido por mais gols, pessoal? Até porque o segundo jogo vai ser fora de casa. Já pensou o São Paulo ser eliminado por um time de Série C? Então poderia ter feito mais gols, um 3-1, um 4-1. Mas tudo bem, agora o São Paulo volta a campo amanhã, novamente jogando em casa contra o Fortaleza. E para essa partida de amanhã, galera, o São Paulo pode ter a volta do Lucas Moura. O Arboleda deve ficar de fora, assim como o Oscar. O Alan Franco ainda é dúvida. E depois desse jogo de amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo na próxima terça-feira, dia 6, jogando fora de casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. Já no domingo, dia 11, tem um clássico pela frente. Vai jogar fora de casa contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 14, quarta-feira, vai jogar em casa contra o Libertad pela Libertadores. No dia 17, vai jogar em casa novamente, agora contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 20, vai ter a partida de volta contra o Náutico pela Copa do Brasil. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. E a partida de amanhã é muito importante, para o São Paulo tentar ganhar os 3 pontos. Eu discordo de alguns comentaristas que falam que o São Paulo faz um bom campeonato.
Até porque até aqui são 18 pontos disputados e apenas 8 ganhos em 6 jogos, empatou 5, né, galera? No momento, o São Paulo está na 10ª colocação com 8 pontos. E o adversário de amanhã, né, o Fortaleza, está na 15ª colocação com 6 pontos. Então, o São Paulo jogando em casa, né, amanhã, tem tudo para vencer o Fortaleza e tentar escalar, né, pessoal, nessa tabela do Campeonato Brasileiro, que vem sendo liderada pelo Flamengo e logo atrás o Palmeiras, né? O Flamengo com 14 pontos e o Palmeiras com 13. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!